Senhor queridos, tudo bem? Sou o professor Reinaldo. Nós vamos hoje para mais uma lição nossa da IBD aí de Campo Grande, Mato Grosso. É a quarta lição nossa hoje, né? Vamos fazer uma oração antes da gente começar uma abordagem sintetizada sobre o tema. Senhor Deus Pai, abençoe teus filhos e filhas que assistirem essa aula, que eles possam tirar o maior proveito possível, Deus. Espírito Santo de Deus, esteja conosco durante a abordagem, o estudo, o lecionamento das aulas de escola dominical, para a glória do teu santo e perfeito nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, queridos, esse que vos fala, professor Reinaldo. Nós vamos para mais uma aula nossa de EBD. Deixa eu só colocar aqui. Esse é o nosso pano de fundo. Vamos lá. Queridos, o tema nosso de hoje, ó, esse é o tema da lição 4 nossa. Deixa eu só ampliar um pouquinho aqui, que vai ficar melhor para vocês me verem, né? Aí. Esse é o tema nosso hoje. O som tá bom, o som tá bacana. Som, teste. O áudio está bom, né? Vamos lá. A nossa lição de hoje é a lição 4. Deus criou o ser humano apenas com dois sexos. Queridos, esse tema está fervilhando, né? Até a abordagem dele é um tanto complicada, você tem até que tomar alguns cuidados para falar disso, para pregar isso, para lecionar isso. Nós temos visto uma interferência estatal, temos visto alguns pregadores serem processados e igrejas serem responsabilizadas, porque a depender do jeito que se aborda o tema da sexualidade nos púlpitos, isso pode ser entendido como ofensivo, a dignidade da pessoa humana, as liberdades individuais, tarari, tarará. É até algo que a igreja tem que pensar com cuidado e tudo mais. E esse tema está fervilhando, tá? Vira e mexe a gente vê igrejas sendo processadas porque alguns pregadores foram convidados para pregar em eventos, falaram algumas palavras mais duras concernente ao tema e abordaram de forma mais incisiva e acabaram sendo responsabilizados, precisando se retratar. Pode pesquisar na internet aí. Mais de um evento já aconteceu isso, tá? E o que acontece? O que a gente tem que entender? A questão é a seguinte: as pessoas têm a liberdade, no Estado democrático de direito que nós vivemos, de praticar sua sexualidade do jeito que elas quiserem. Deus deu o livre-arbítrio para o homem, para a mulher. Então, cada um, deixa eu só centralizar um pouquinho mais aqui, cada um tem a liberdade de viver a sua sexualidade como melhor lhe convém. Só que também a gente não pode cercear o nosso direito, a nossa liberdade religiosa, de dizer que esse comportamento não se enquadra na Bíblia. Essa é a questão. Nós temos que ter a nossa liberdade de dizer a Bíblia não apoia esse padrão de sexualidade. Como a Bíblia não apoia o sexo antes do casamento, embora haja pessoas que pratiquem e pessoas que até frequentam a igreja, jovens das nossas igrejas que vira e mexe praticam sexo antes do casamento, mas a Bíblia não aprova. Embora a Bíblia não aprove adultério, e há pessoas que adulteram. E às vezes dentro da igreja estão adulterando, você está entendendo? Essa é a questão, mas a Bíblia não aprova. Então, existem vários comportamentos sexuais que a Bíblia não aprova. E a questão é a seguinte: e há pessoas que praticam. A Bíblia não aprova o sexo antes do casamento, que é chamada fornicação. A Bíblia não aprova o sexo fora do casamento, que é chamado adultério. E a Bíblia não aprova o sexo entre pessoas do mesmo sexo, que é chamada homossexualidade, e a Bíblia trata como, algumas vezes, chama de sodomia, algumas traduções. A Bíblia trata a homossexualidade como pecado, a Bíblia trata o sexo antes do casamento, fora do casamento, seja antes do casamento ou fora da relação conjugal, como pecado também. Ou seja, sexo bíblico é sexo heterossexual e dentro do casamento. Antes do casamento, sexo é pecaminoso. Fora do casamento, ele é pecaminoso. Sexo entre a mesma pessoa, a Bíblia trata como pecado. Querendo ou não, a Bíblia apresenta como pecado. Eles estão tentando justificar, querer fazer uma releitura da Bíblia. A gente tem que observar que nós estamos sendo conduzidos para uma circunstância muito, muito perigosa. E as pessoas não se atentam para isso, queridos. O que eu acho interessante, eu acho
incrível, os crentes estão dormindo, meu irmão. Acorda, acorda, que nós estamos sendo conduzidos a circunstâncias muito perigosas. Surge a chamada releitura da Bíblia. Não é releitura, tá lá. O texto é claro. Você está entendendo? Surge essa chamada releitura da Bíblia. Aí alguns progressistas dentro da igreja dizem: a igreja institucional, com CNPJ, uma igreja maculada, não é esse o projeto de Cristo. Por que querem atacar as igrejas institucionais, ou seja, a igreja com placa e com CNPJ? Porque destruindo ela, destrói qualquer padrão de doutrinamento, de educação, de instrução cristã. Por que a gente tem toda essa estrutura de vocês terem uma revista de EBD, de eu estar aqui lecionando para vocês, vocês receberem essa revista na mão de vocês, revisar tudo, por conta da igreja institucional, com CNPJ e tudo mais. Por que os nossos filhos são doutrinados, disciplinados, são discipulados e ensinados na escola dominical? Por causa da igreja institucional. Por que nós enviamos missionários? Por causa da igreja institucional. Por que nós formamos pastores? Um curso teológico e tudo mais, por causa da igreja institucional. E vem essa conversinha da esquerda dizendo assim, e alguns crentes do nosso meio progressista atacando a igreja institucional, com CNP, que tem CNPJ, está entendendo? Eu não estou entrando na matéria de eclesiologia, tá? Mas atacam a igreja que tem CNPJ e dizendo assim, a igreja institucional, ela é governada por uma família, isso, aquilo, por um grupo de pessoas e tal. Queridos, querendo ou não, quem socorreu no Rio Grande do Sul agora, aquela miséria que aconteceu, aquele desastre que aconteceu, foi a igreja institucional. Foram pastores que se mobilizaram para mandar comida, para mandar água, para mandar dinheiro, para mandar valores. Aqui em Campinas nós fizemos uma mobilização, igrejas foram designadas para comprar, levantar valores para comprar fogões, outras geladeiras, outras água, comida e tudo, tudo, tudo. Foi igreja institucional. Eles vêm com essa conversinha e vêm com essa conversinha de releitura da Bíblia, de reinterpretação da Bíblia, e aí retirar da Bíblia os textos que eles acham inadequados, que seriam os textos que tratam da homossexualidade também, está entendendo? Essa conversinha de releitura da Bíblia, de reinterpretação da Bíblia, de readequação da Bíblia, de textos que devem ser retirados da Bíblia, textos preconceituosos, fundamentalistas, tal, tal, ou interpretá-los de forma diferente, é algo que estão querendo enfiar a goela abaixo a gente. Essa é a questão, nós devemos tomar cuidado com isso. Nós temos a nossa liberdade religiosa e de apresentar o que a Bíblia trata como pecado. A Bíblia trata várias condutas como pecado, embora as pessoas a tenham. Embora as pessoas a tenham. Dentro da igreja existe joio e existe trigo. Então a Bíblia trata o pecado como pecado. Queira eu ou não, a Bíblia me confronta. Quantas vezes nós que vamos à igreja somos confrontados por comportamentos que nós temos que são pecaminosos e a gente começa a refletir e diz, eu preciso melhorar nisso aqui. Então a Bíblia trata o pecado como pecado. E a homossexualidade a Bíblia trata como pecado, embora alguns não aceitem. O sexo antes do casamento a Bíblia trata como pecado, embora hoje em dia nós vemos muitos praticando, até mesmo estando dentro da igreja, a Bíblia trata como pecado. O sexo fora do casamento, o adultério, a Bíblia trata como pecado, e a gente vê pessoas que praticam. Então, a Bíblia trata da questão sexual e ela estabelece. O sexo é praticado dentro do casamento em relação heterossexual. Então, vamos lá. Queridos, então, hoje nós temos essa abordagem nossa. Deus criou o ser humano apenas dois sexos. Essa é a criação. Ó, na nossa introdução, nós colocamos aqui, vamos ter bastante fatos para estar abordando com vocês. Ó. Vivemos numa sociedade pós-moderna, relativista e pluralista. Nós abordamos isso numa lição, revista Escola Dominical, tivemos anteriormente, que até eu mesmo escrevi, sobre a ética cristã e a pós-modernidade. E qual é o pensamento de hoje? É o pensamento relativista e pluralista, ou seja, não existe verdade absoluta, tudo é relativo. Então, se não existe verdade absoluta, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela deixa de ser verdade absoluta, ou seja, é relativo. Cada um interpreta como quer. Então, se a Bíblia não é verdade absoluta, então não existe padrão de sexualidade. Padrão de sexualidade não existe, que foi estabelecido pela Bíblia, tá? Que rejeita qualquer tradicionalismo, chamam de fundamentalistas, doentios, defendem que não existe o sistema binário de sexualidade. Professor, o que é o sistema binário? Macho e fêmea. Esse é o sistema binário. Por isso que você vai ver que eles vêm com aquela ideia que existe uma diversidade de sexo, entendeu? Aí colocam lá, criam uma sigla enorme e aí eles criam aquela sigla para se definir e vai embora. Você está entendendo? Por quê? Porque eles defendem que não existe o sistema binário. Aí, pansexualidade, você está entendendo? As coisas assim vão defendendo, enfiando goela abaixo, e a gente tem que aceitar como se isso fosse científico.
Queridos, cientificamente só existe dois sexos, macho e fêmea. O cromossomo da mulher, XX, do homem, XY. Vocês aí, alguém deve ter aí, ser da roça aí, entendeu? Eu também sou da roça lá do Paraná. Alguém deve ser da roça e sabe. Você não vai, eu quero, olha, eu quero um, se você vai querer ovo, você vai comprar um galo. O galo vai botar ovo. Então eu falo para esse povo comprar o galo, mandar o galo botar ovo e compra o boi e tem que tirar leite dele. Essa é a questão. Ou então enche um pasto só de vaca e espere que elas procriem. Ou enche um pasto só de boi e espere que eles procriem. Se não tem extinção, enche o galeiro só de galo e espere que eles se multipliquem. Estão entendendo essa questão? E a ciência. E é algo inato. Essa é a questão. Que a pessoa pode ver a sexualidade dela da forma que ela achar interessante, tudo bem. Mas nós não podemos negar uma realidade. Essa é a questão. E nós estamos sendo forçados a negar uma realidade. Que existe uma distinção sexual e biológica. Está na ciência. Então, eles tanto brigaram por conta da vacina, da ciência, da ciência, da ciência, e qualquer remédio que se tentasse tomar. Então, já que a ciência, então vamos falar da ciência. E a ciência diz XX, mulher, a ordem cromossômica da mulher, XX, e do homem, XY. A mulher tem útero. Você está entendendo? A mulher tem útero, a mulher tem óvulo, o homem tem esperma. Essa é a questão. Aí eles vêm aqui, ó, chamada neossexualidade, polissexualidade. O que é polissexualidade, professor? O que é neossexual? Neo é novo. A nova sexualidade. O que é a nova polissexualidade? O que é polissexualidade, professor? Um monte de sexualidade. Um monte, um monte. Você está entendendo? E aí já vem zoofilia, pessoas que querem ter relação com animal, pessoas que acham que são animal, pessoas que acham que são bicho. Queridos, isso fere, para mim, isso fere a dignidade da pessoa humana. Tratar a pessoa humana como animal. A pessoa humana, ela tem uma dignidade a ser preservada, tá? Ó, os ativistas aqui em verde, aqui no finalzinho, os ativistas da ideologia de gênero, os quais pregam a inexistência de distinção de gênero, eles pregam isso. E querem ensinar isso para as nossas crianças na escola como se fosse ciência. E não é. É uma ideologia, ou seja, é uma teoria fictícia, anticientífica. Se querem tanto ciência, por que não vão lá e apresentam a ciência? Está aqui. Você vai ver a ordem cromossômica do homem e da mulher, são distintas, isso é ciência. Ó, não há espaço, aqui ó, em vermelho aqui ó, não há espaço na Bíblia para outro padrão a não ser o binário. Então eles vêm ó, com a polissexualidade. O que é polissexualidade, professor? Uma diversidade de sexo, entendeu? Uma diversidade de sexo, não binário, uma diversidade de sexo. Poliamor, que pode se relacionar com todo mundo, não binário. O homem se relaciona com o homem se relaciona com a mulher, o homem se relaciona com a mulher que gosta de outra mulher, o homem se relaciona com um homem que gosta de outro homem. Não tem sexualidade, não tem o sistema binário macho e fêmea. Eles chamam até de heteronormatividade, como se nós pegássemos e criássemos a regrinha do hétero e fizéssemos todo mundo ser hétero na marra. Essa é a questão. Queridos, estamos dizendo, somos claros. Cada um tem o direito de ver a sua sexualidade, mas o padrão bíblico é o heterossexual. Cada um tem direito de ter relação sexual no momento que achar bem interessante, depois que atingir a maioridade, né? Dependendo da circunstância e da idade, isso já dá estupro de vulnerável, tá? Mas dependendo da idade, a pessoa que é maior de idade, ela tem direito de ver sua sexualidade como bem entende. Praticar antes do casamento, fora do casamento, é o direito que ela tem, que ela acha bem. Mas a Bíblia trata o sexo fora do casamento como pecado e o sexo homossexual como pecado. É isso que nós estamos apresentando. E eles querem empurrar a goela abaixo para nós e chegar e dizer para a gente assim, não, não, não. Vocês aí que tem um sistema binário, macho e fêmea, binário é dois, ó, bi-dois. Bi-dois, então dois sexos só, macho e fêmea. Isso não existe. Para eles é a polissexualidade, é macho, fêmea e outras coisas que eles vão definindo, queridos. Outras coisas, ó. Só que aqui, ó, o Criador, é claro, ele formou esses dois gêneros para propagação e manutenção da espécie. É algo lógico. O órgão genital da mulher, ele é preparado para isso. A própria genitália feminina, ela tem uma mucosa ali que protege na relação sexual mais forte do que a mucosa que tem no estômago. Isso preserva a mulher de ter alguma infecção e cair na correia sanguínea. Tudo é preparado no ato sexual entre o homem e a mulher. A genitália masculina, a genitália feminina, tudo é preparado. E eles já são preparados. Não, aí que quebra também aquela questão da evolução, não. Os órgãos genitais foram feitos de forma perfeita.
tanto do homem e com a mulher são de forma perfeita para se encaixarem. Essa é a questão. Então, há um propósito específico. Saliento de novo, cada um tem direito de viver o que quiser, mas a pessoa não pode negar algo que a gente está enxergando, enfiar com ela abaixo. Está entendendo? Cada um tem direito de ver o que quiser, mas está aqui. A gente vê que foi criado, a mulher tem útero para gerar, homem não tem útero. Essa é a questão, mas eles querem defender isso. Queridos, e com isso nós estamos pregando violência contra os homossexuais, nós só estamos dizendo que esse comportamento a Bíblia trata como pecaminoso. Mas só de falar isso parece que você está pregando a violência contra eles. Não, de forma nenhuma. Deus quer salvar a todos. Só que nós temos que nos adequar ao padrão divino. Se não quer, tudo bem. Siga o seu destino. Na eternidade, você vai diante do trono branco e converse com Deus. E ele vai decidir o seu destino, não eu. Eu não salvo ninguém, não fiz o céu para ninguém, não morri por ninguém, é Cristo. Você acerte com ele e não comigo, tá? Mas a Bíblia, ela traz esse comportamento como pecaminoso. E eu estou aqui apenas para apresentar o que a Bíblia diz, tá? Aqui, ó. Até mesmo, ó, os adeptos da ideologia de gênero vieram a existir em razão do padrão disposto na Bíblia. É isso que nós temos que entender. Até mesmo aqueles que dizem assim, ó, que não tem sistema binário, entendeu? Que o binário está errado, que a heterossexualidade é errada, que a sexualidade deve ser vivida de qualquer forma, e nem se praticar a heterossexualidade, a heteronormatividade. Qualquer ser humano que existiu até hoje, ele veio de uma relação heterossexual. Ai, mas a ciência está evoluindo. Mas não adianta, meu irmão. Se você pegar uma mulher, mesmo que ela não tenha tido coito com um homem, a mulher pode não ter tido coito com um homem, mas vai ter que tirar o esperma de um homem para fecundar o óvulo e colocar no útero daquela mulher. Você está entendendo? Vai ter que usar um homem e retirar o esperma dele para fecundar aquele óvulo e colocar no útero da mulher, ainda que essa mulher não tenha tido coito com um homem. Ainda que essa mulher não goste de homem, o esperma vai ter que ser fecundado e colocado no útero dela. Não tem como pegar um esperma masculino, colocar em um óvulo e também colocar em um útero de homem. Homem também não tem útero. Então, biologicamente, não tem como. E a gente tem que observar isso. É fato, está aqui, ó. Mas as pessoas querem negar fato. Nós estamos discutindo aqui o direito que a pessoa tem de ver sua sexualidade. Nós só estamos discutindo que o padrão bíblico é heterossexual. E o padrão bíblico é heterossexual de sexo fora desse padrão e fora do casamento. Não é só ser heterossexual. É pecaminoso. A Bíblia trata como assim. E a questão lógica é essa, queridos. A reprodução humana se dá por meio da heterossexualidade. Tá? Não adianta negar esse fato. Aí, mas muitos covardes ficam quietos, não querem falar, mas a gente tem que falar que é assim. Olha lá, a Bíblia trata, ó, de algo lógico. Por mais que a medicina esteja avançada, ó, por mais que a medicina esteja avançada, não há como fugir do padrão binário estabelecido por Deus para a propagação da espécie. Não tem, queridos. Homem não tem útero. Homem não tem óvulo. O homem precisa de uma mulher para gerar. Pega o óvulo da mulher, o esperma do homem e fecunda. Mas vai precisar de um útero da mulher para desenvolver isso. Essa é a questão. Precisa da ordem cromossômica de um pouquinho de cada um. De uma partícula do homem e uma partícula da mulher. Ó, o padrão divino é binário. O padrão divino é binário. E é heterossexual. Eu discordo. Tudo bem. O indivíduo chega e diz, eu discordo, eu vou ver minha sexualidade, eu pratico homossexualidade. É o direito dele no Estado Democrático de Direito. Só que também nós temos nossa liberdade religiosa de dizer o que a Bíblia desaprova. E ela desaprova várias condutas, ela nos confronta, não é só concernente à sexualidade, não. Tá? Ela nos confronta os nossos erros e várias condutas nossas. Tá? Ó, a sexualidade na Bíblia ela é binário. As escrituras estabelecem o padrão binário de gênero. Isso é apenas dois gêneros, masculino e feminino. A Bíblia diz em Gênesis 1:27 que macho e fêmea os criou. Deus criou macho e fêmea. O sistema é binário, ó, dois, ó, macho e fêmea. Jesus chega a dizer ambos, macho e fêmea, binário, bi de dois. Dois gêneros, masculino e feminino, e não uma multidão de gêneros. Os defensores da chamada neossexualidade aqui, está em verde aqui grifado, que é a nova sexualidade,
as chamadas novas formas de se perceber a sexualidade. Eles dão gradação na sexualidade, entendeu? E não é binário. Eles negam o sistema binário. Defende a polissexualidade, que nada tem a ver com a poligamia. Então, a polissexualidade são diversos sexos. Uma diversidade de sexo. Entendeu? Heterossexual, homossexual e outros sexos. Entendeu? Não binário, Deus se identifica como não binário. Polissexualidade quer dizer vários sexos. Então, não é masculino e feminino, é várias outras gradações de sexualidade. Eles defendem isso. Não tem nada a ver com a poligamia. Poligamia é o indivíduo casado com mais de uma mulher. Isso ocorreu no Antigo Testamento? Ocorreu. Mas não era padrão divino também. Isso ocorreu porque a Bíblia registra a conduta de alguns homens no Antigo Testamento que foram polígamos. Registra a poligamia do Abraão, registra a poligamia do Jacó, registra a poligamia do Davi, registra a poligamia do Salomão. Você está entendendo? Que casaram e tiveram várias mulheres. Tiveram várias mulheres. Mas é o registro bíblico, não o mandamento. A Bíblia diz que Abraão teve várias mulheres, que Jacó teve várias mulheres, que Davi teve várias mulheres. Salomão teve 1001, talvez, 1001, porque além da filha de Faraó, 700 princesas, 300 concubinas, ao melhor juízo, 700, 300. 1001. Você está entendendo? Ali em 1 Reis 11 você pode ler esse fato. Mas a Bíblia está só registrando, ela não está mandando. O mandamento está em Gênesis 2, 24. Um homem, uma mulher, que Jesus reproduz lá em Mateus 19 e 4. Um homem, uma mulher. Sistema binário, um homem, uma mulher. Aqui, ó, defende que existe múltiplos gêneros. Não, só dois. Binário. A natureza é lógica quanto a isso, meu irmão, já falei para vocês. Então, que compre galos para produzir ovos e bois para dar leite, tá? Homens trans defendem que tem homens trans de útero e vagina e mulheres trans de pênis, queridos. Eles defendem isso, mas biologicamente não. Você está entendendo? Porque a sexualidade da pessoa é uma coisa, a genética é outra. Se eu querer viver a sua sexualidade, tudo bem. Mas agora chegar e dizer que essa questão de homens trans de útero e mulheres trans de pênis, eles têm o direito de fazer a transmudação da sexualidade deles e fazer essa transmudação. Mas eles querem mudar os conceitos. A pessoa viver a sexualidade dela é uma coisa, agora querem mudar os conceitos não dá. Né? Essa é a questão. Ou dizer que a Bíblia está errada. Não, a Bíblia trata dessa forma. O sexo fora do casamento é pecado. E o sexo entre pessoas do mesmo sexo, a Bíblia trata como pecado. Querendo ou não, esse é o tratamento que a Bíblia dá, os versículos que nós apresentamos estão aí. O padrão binário protege melhor a mulher, e a Lei Maria da Penha 11.340 de 2006, ela cria medidas protetivas e vários sistemas de proteção para a mulher que entende que ela é mais frágil que o homem. Então, o sistema binário, ele tende a proteger melhor a figura feminina. É justamente para defender a mulher. Ele está lá com uma questão de gênero. É uma lei que trata a questão de gênero. A distinção de gênero está na lei. As decisões judiciais dizem. Quando se chega uma questão que é tratada de uma figura masculina ali e que foi violado seus direitos, os juízes dizem isso não é aplicado ao homem, porque é uma questão de gênero. Se não há diferença de gênero, por que aplica a lei Maria da Penha, então? Não tem gênero. Se não tem gênero, não tem mulher. Se não tem mulher, não tem que aplicar a medida protetiva a favor da mulher, não tem que defender a mulher, porque não tem mulher, não tem gênero, não tem sistema binário. É justamente por entender que é um sistema binário, justamente por entender que a figura feminina ela é fragilizada diante da figura masculina, e o embate, se você colocar um homem para enfrentar uma mulher, a estrutura corpórea, muscular, é bem distinta, e a mulher vai estar em desvantagem por conta dessa questão, é que existe todo esse sistema protetivo que criaram. É uma percepção social. Ai, mas é uma heteronormatividade. Mas é uma questão fática. Você percebe a estrutura corpórea de uma mulher, a estrutura corpórea de um homem são distintas. Essa é a questão. Olha aqui, ó. A procriação exige a sexualidade binária, ou seja, o macho e a fêmea. Nós já fizemos a ilustração dos animais aqui. Isso serve para o homem. Ó. Padrão divino quanto à sexualidade, estabelecido nas escrituras sagradas, é heterossexualidade. Quando ele diz lá em Gênesis 1:28, crescei e multiplicai, Gênesis 1:28 e Gênesis 9:1, ele fala que para Adão e para Eva, e depois lá para o Noé, após o dilúvio, as duas vezes que a terra estava vazia, quando ele dá essa ordenança, se presume o quê? A heterossexualidade.
Que tal Adão e a Eva, eles têm uma relação sexual heterossexual e procriam. Própria ordem, a própria presunção, a própria dedução, se é crescer e multiplicar, é porque o Adão vai se relacionar com a Eva. Porque se ele não gostasse da Eva, se o Adão, homem, não gostasse da Eva, mulher, nós não estaríamos aqui. Se o Adão não fosse heterossexual, primeiro genitor nosso, progenitor, nós não estaríamos aqui. Se o Noé, depois do dilúvio, não fosse heterossexual e não tivesse uma relação, nós não estaríamos aqui. Essa é a presunção que a Bíblia diz. Ah, eu discordo. Nós não estamos discutindo aqui o direito que a pessoa tem de ver sua sexualidade. Eu estou apresentando a lógica da bíblica, a conclusão bíblica lógica. Você não é obrigado, a pessoa não é obrigada a concordar com o que eu estou explicando. Mas eu estou te mostrando o desdobramento lógico da Bíblia. A Bíblia é uma regra de fé e ela possui lógica também nesse fato. Essa é a questão. Mas vamos lá. Ó. Logo, foi justamente aqui no finalzinho, ó, este comportamento que possibilitou o cumprimento do mandamento divino, fez com que a humanidade se reproduzisse e chegasse aos dias atuais. É justamente por esse mandamento. De o quê? Criar o macho e a fêmea e dizer, crescer e multiplicar, e eles, uma relação heterossexual, se reproduziram. Se o Adão não gostasse de mulher, nós não estaríamos aqui. Se a Eva não gostasse de homem, nós não estaremos aqui. Essa é a questão. Se o Noé não gostasse de mulher e os filhos dele, nós não estaremos aqui. É um desdobramento lógico. Nós estamos, saliento novamente, nós estamos discutindo o direito que as pessoas têm de viver sua sexualidade e viver da forma que bem entenderem. Só estamos discutindo o desdobramento lógico da Bíblia. Essa é a questão. Vamos lá, prossigamos aqui. Ó. A importância do homem como homem. O homem tem uma importância como homem e a mulher tem uma importância como mulher. A masculinidade do homem é importante para a sociedade. E a feminilidade da mulher é importante para a sociedade também, da mesma forma. Aqui, ó, devemos entender ó, que Deus, em sua eterna sabedoria, criou tanto homem como mulher para propósito específico. A masculinidade do homem é essencial para a preservação da espécie. Gênesis 2:15, Deus disse que colocou o homem lá no jardim para lavrar e guardar. O que é isso, lavrar? Prover e guardar, proteger. Então, o homem precisa da masculinidade para proteger e prover. Ele precisa. Por que você vai ver que sempre os homens estiveram envolvidos em guerras? Porque eles queriam? Não. Porque ele via que ele tinha que se preparar, porque alguém ia querer intrometer e atacar a família dele, ele precisa defender a família dele. Essa é a questão. É aquele fato. O homem tem inatamente aquele instinto de proteger a família dele, está inato. E Deus o criou assim. E a figura masculina cumpre o seu papel dessa forma. Mas nós estamos fazendo o quê? Criando homens femininos. Criando homens femininos frágeis, delicados, sensíveis. Eu dou palestra para a família e eu falo. Tem moça que, eu quero um homem delicado, sensível. Bom, esse não vai ser homem. Não estou dizendo que o homem tem que ser machista, não estou dizendo que o homem tem que ser ignorante, mal educado, rústico, bruto, estúpido. Mas estou dizendo que a figura masculina inata não dá. Não dá, queridos. A testosterona masculina impede. Ela trabalha contra a delicadeza. Não dá para o homem ser delicado. Por quê? Porque ele foi feito para o quê? Para proteger. Por isso que algumas coisas que as mulheres são muito afetadas com a questão da morte, o homem já lida isso com mais tranquilidade. Por quê? Porque está inato nele que uma hora ou outra ele vai ter que pôr a sua vida em risco para proteger sua família. Por isso que vai para a guerra, por isso que tem que se submeter à guerra. Isso está na Bíblia, várias guerras. Você está entendendo? O indivíduo casava e ficava um ano de lua de mel e depois ia para a guerra. É fato. Aqui, ó, a Bíblia diz que o homem foi criado para lavrar e guardar, ou seja, prover e proteger. Quais são as funções masculinas? Prover, proteger, procriar. Nós temos homens que não provêm, não protegem, nem procriam, mas hoje. Ou seja, não cumpre o que está na Bíblia. Essa é a função masculina. Qual que é o efeito disso? Quando se prega a feminização dos homens, está a violar o propósito divino para o homem. Não estamos dizendo que os homens devem ser machistas, mas machos, para proteger e sacrificar por sua família, pois para isso foram criados. Queridos, as mulheres hoje não querem um filho para adotar, elas querem um homem que lhe garanta segurança.
O homem másculo, macho, ele garante segurança para a mulher. Essa é a questão. Vão feminilizando os homens e masculinizando as mulheres. Aí os homens que querem uma mulher feminina encontram outro homem feminino. E a mulher que quer um homem másculo encontra outra mulher máscula. Porque estão invertendo os papéis, sendo que a Bíblia dispõe dessa forma, que está na Bíblia. Ah, eu discordo. Tudo bem, você tem seu direito de discordar. A pessoa tem direito de discordar e viver a sexualidade. Mas esse é o padrão bíblico. Ó, negar a masculinidade do homem é viver contra a própria natureza, ocasionando o surgimento de homens delicados, frustrados e deprimidos. Essa é a questão. Biblicamente, essa é a formação do homem. Vamos lá. Seria a figura masculina resultado social? Que é o que dizem. A heteronormatividade, como se nós tivéssemos feito os meninos virarem meninos e as meninas virarem meninas. Tá entendendo? Alguns alegam que o comportamento de gênero é construção social e não genética. Tá aí, a ordem cromossômica é distinta. Mulher XX, homem XY. Não é. Ninguém foi lá e explicou para eles isso. É a ordem cromossômica. Tá? O menino não é menino porque aprendeu a ser assim, mas porque a genética leva a isso. Aqui no finalzinho, ó. O erro interpretativo de ideologias progressistas é julgar tudo, ou quase tudo, na polaridade do sexo, na polaridade do sexo, que é uma construção social, achar que tudo é uma construção social. Nós ensinamos os meninos a serem meninos e as meninas a serem meninas, quando na realidade, não. Na realidade, não. A diversidade macho e fêmea que provoca atração, é justamente isso. O homem vê uma mulher feminina, ele se atrai. A mulher vê um homem másculo, ela se atrai. Essa é a questão. A mulher procura no outro o que ela não tem. O homem procura na mulher o que ele não tem. Os opostos se atraem. Os homens, ó, da masculinidade alternativa admiram o traço de masculinidade quando enxergam na mulher. Então, assim, ai, nós gostamos. Masculinidade alternativa é o quê? Homens feminilizados. Aí, quando ele vê uma mulher máscula, ele diz: oh, isso é mulher macho, olha que coisa boa. Peraí. E quando vê essa mesma característica no homem, machista, não. Ué, mas por que que na mulher esse, esse empoderamento, essa liberdade, essa autonomia é exaltada e no homem é criticada? Porque o homem, quando ele é másculo, é criticado, mas a mulher, olha, que interessante, vocês estão entendendo que está distorcendo o padrão bíblico? Essa é a questão, ó. Nas relações aqui, novamente no grifado aqui, nas relações heterossexuais, é notável que cada sexo tende a procurar no outro aquilo que não tem em si. A feminilidade, ó, atrai o homem e a masculinidade atrai a mulher. Os traços valorizados em mulheres passam a ser precisamente os traços masculinos. Estes mesmos traços, no entanto, são considerados tóxicos quando homem. Ou seja, quando uma mulher é masculinizada, eles batem palma. Só que quando um homem tem esses traços, eles falam, machista, isso e aquilo, você está entendendo? Essa é a questão. Se o homem tem características e traços de masculino, ele é criticado, mas se a mulher tem, eles batem palma. Inversão de valores. Nós vemos uma sociedade que é invertida os valores. Essa é a questão. Faz do amargo doce e do doce amargo. Depois pesquisa esse texto, está em Isaías, lembra se é Isaías 5:10. Ai, daqueles que fazem o amargo doce, o doce amargo. Deixa eu ver aqui. Literalmente, numa inversão de valores. A nossa sociedade vive uma série inversão de valores. Eu acho que Isaías 5:10 faz do amargo doce, doce amargo. Deixa eu ver aqui. Não. Tem um texto do profeta, acho que é Isaías, não sei se é Isaías Jeremias, que vai falar, ai, daqueles que fazem do amargo doce e do doce o amargo. É justamente isso que a inversão de valores. Depois você pesquisa no Google, você vai achar esse versículo aí. Tá? As mulheres desprezam o homem frágil, pois não é isso que procuram no parceiro. Essa é a questão. A mulher quer segurança. E o homem frágil não lhe traz a segurança. Ó, e os homens também tendem a rejeitar mulheres masculinizadas. Então, essa é a questão. O homem hétero, ele vê uma mulher masculinizada, ele vai se envolver. A mulher hétero vê um homem feminilizado, ele vai querer se envolver. Porque normalmente o homem hétero, másculo, ele vai querer uma mulher feminina. E a mulher hétero, feminina, ela vai querer um homem másculo. Você está entendendo? Essa é a questão. Então, inverte-se o valor. Esse é o sério problema. A importância da mulher feminina, a bênção na maternidade. A mulher cumpre o seu papel ao ser feminina, ao ser mãe. Ó, o homem tem a missão de prover, proteger, procriar. E a mulher? A bênção de gerar.
uma bênção. Foi através da gestação de uma mulher que nós tivemos o nascimento do Salvador. Então, uma bênção de gerar. E nós estamos valorizando isso. Eu até brinco, né? Conta-se assim: olha, o meu bisavô teve 10 filhos, 18 filhos. Meu avô teve 10. Meu pai teve 5. Eu tive um. E o meu filho não tem nenhum. Tem um gato e ainda castrou o gato. Vai se extinguir. Vai se extinguir. Essa é a questão. E nós vemos aí que enquanto o Ocidente cristão está aí virando pai de pets, tratando bicho, gato e cachorro como gente, e os pais, os casais novos, ao invés de terem filhos, estão tendo bichos, nós observamos que o Oriente muçulmano está tendo filhos à revelia. Logo, logo eles nos ultrapassam. E o que segura o islamismo, muita gente não presta atenção que é o cristianismo. Extingue o cristianismo, que a religiosidade que vai substituí-la é o islamismo. E eu acho que vai ser muito mais duro se tratar com a Sharia do que com a Bíblia. Certo que jamais isso vai acontecer, porque a igreja de Jesus e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Se eu deixar de estar aqui amanhã, outro estará no meu lugar. Porque a igreja de Jesus não é minha, porque se fosse minha já tinha quebrado. Mas como é de Jesus, ela permaneceu, ela resistiu, ela sobreviveu à perseguição do Império Romano, à poderosa perseguição do Império Romano, a perseguição religiosa na igreja primitiva pelos judeus, tá? Pelos religiosos judaicos, não pelos judeus, pelos religiosos judaicos, a perseguição religiosa, a perseguição política pelo Império Romano, a perseguição filosófica pelos gregos, intelectual, a perseguição dos pagãos, e ela chegou até aqui, porque ela é de Cristo. Vamos lá, a bênção da reprodução. A mulher, a Bíblia prega a mulher como feminina, como auxiliadora, como ajudadora. O Provérbios aqui vai falar sobre a mulher como a rainha do lar, como auxiliadora, e diz quem a achará, e fala de todos os adjetivos aqui, queridos. Então, o homem, como macho, cumpre o seu papel na estrutura social, e a mulher também. E a Bíblia apresenta apenas o sistema binário. Ah, mas a neossexualidade, a polissexualidade. São ideologias que estão chegando por aí. E nós dizemos, cada um tem direito de ver a sexualidade como bem entende, mas a Bíblia estabelece padrões. Queridos, então vamos concluir aqui. Ó. Assim, para que o ser humano viva a sua vida na plenitude, ele tem de atender ao propósito divino para o qual foi criado. Macho e fêmea. O homem deve expressar sua masculinidade ao máximo. Estou dizendo que tem que ser machista. Estou dizendo que tem que oprimir a mulher. Não. Mas ele tem que ser um homem másculo, que dê à sua esposa segurança, que sustente a sua família, que procrie, que proteja a sua família, que a sua esposa sinta segurança nele. E não que quando casou adotou um filho e depois ainda passou a ter outros filhos. Porque tem alguns homens hoje em dia que a mulher, quando casa, ela adota um filho, que ela vai criar ele. Essa é a questão. Não. O homem tem que dar segurança para a mulher, tá? Ambos não devem se envergonhar por isso. Essa é a estratégia do enganador, que a gente vê hoje em dia que as pessoas estão se envergonhando de ser hétero. Dizer, não, eu sou hétero. Não, não. Opa, eu sou hétero. Você vive a sua sexualidade. Se você tem direito de ver a sua, eu tenho direito de ver a minha. Tá entendendo? Estão nos impedindo de dizer que a Bíblia trata como pecado a homossexualidade. A Bíblia trata, não eu. Estou dizendo que a Bíblia trata. E na liberdade religiosa eu posso dizer que a Bíblia trata como pecado. Essa é a questão. Nós estamos apresentando isso. Deus, quando criou, criou macho e fêmea, apenas dois sexos, sistema binário. O pessoal da neossexualidade, da polissexualidade, são ideologias que eles criaram. Finalidade, quando a gente observa, não vai apenas contra a Bíblia, mas até contra a ciência que tanto eles prezam, né? Queridos, vamos por fim aqui a nossa aula, vamos orar, né? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos por essa aula, pedimos que o Senhor abençoe os teus filhos e filhas que irão assisti-la e a nossa próxima escola dominical, próximo domingo, Deus. Abençoai-nos, Deus, para a glória do teu nome. Queridos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua semana. A paz do Senhor.